Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui dando início a mais uma live, a live Quarentena com Cristo, aqui com nossos irmãos. Nós vamos aprender hoje sobre o chamado. Então vai chegando aí, vai entrando. Você que está entrando, compartilha aí, ajuda a gente a levar a palavra de Deus, ajuda a gente a levar o ensinamento que Deus quer para a vida de cada um de nós. Hoje nós estamos aqui reunidos num só espírito para fazer a vontade do Senhor. Então você vem abrir o seu coração. Abra o seu coração, que Deus quer falar no mais íntimo do seu coração. Meu irmão, Ele tem coisas grandes e firmes para te anunciar nessa noite. Ele tem coisas grandes e firmes, meu irmão, para te ensinar todos os dias. E eu sei que Ele vai ensinar aqui para você, para mim e para cada um de nós que está aqui, em nome de Jesus. E agora nós vamos começar aqui essa live cantando um louvor de chamado, que nós temos um chamado. Se você estiver aí assistindo, cante essa canção com todo o seu coração, meu irmão. E antes disso, vai compartilhando aí. Não perca tempo não, vai lá, compartilha com seus irmãos aí no Facebook. Vai lá, em nome de Jesus. Isso aí, aleluia. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. Diga, a vida é mesmo assim. A vida é mesmo assim, são tantas aflições que tenho que suportar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito, cante comigo. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar.
Cante, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Sei que Deus. Você que crê nisso, você vai confessar que você tem um chamado. Cante. Eu tenho um chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Glória a Deus. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui, mais uma tarde abençoada na presença do Senhor. Glória a Deus. De antemão, vou logo pedir para vocês continuarem compartilhando. Compartilha com todo mundo aí no Facebook, compartilha lá no WhatsApp, manda para todo mundo, que eu tenho certeza que vai ser muito bênção esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Gente, vocês podem olhar aqui que nós temos convidado de peso aqui do nosso lado. E a gente estava na expectativa já há 15 dias, esperando esse dia, porque grandes coisas o Senhor vai falar ao nosso coração. Tenho certeza que a gente vai aprender um pouco mais, né, sobre esse tema que é tão importante, né? A gente falar de chamado, falar daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? É muito importante. E estamos aqui com a nossa pastora Elaine, pastor Rogério. Glória a Deus, boa tarde pessoal, que bênção, que privilégio estar aqui. Estamos honrados de estarmos juntos, de bater esse papo hoje, né? Falando sobre algo tão importante, tão atual, né? Sempre vai ser, porque mais do que nunca a gente precisa identificar o nosso chamado, a gente precisa desempenhar o nosso chamado, estar no centro da vontade de Deus. E mais do que nunca a igreja de Cristo precisa de pessoas que dizem sim para esse chamado, né? Então é algo muito importante da gente falar, da gente conversar. Então, se você conhece alguém, né, que você identifica, né, de repente você fala, poxa, aquela pessoa tem um chamado, mas ela ainda não sabe, compartilha, manda lá para ela. Já manda indireta, mais que direta. E também você, se estava na dúvida, fica aí, que a gente vai conversar, e eu creio que você também vai contribuir, né, porque vão pedir até o pessoal para falar, fazer perguntas. Não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas assim, dentro do que a gente puder, vão responder, né? Então a gente está convidando vocês aí para fazer perguntas já. Fala aí, galera, beleza? Que bom estar com vocês aqui, hein? Olha, eu creio que vai ser uma tarde de vitória aí. Deus vai abençoar bastante. Você aí que tem dúvida a respeito do chamado, fica conosco, hein? Porque hoje é o dia do mistério ser desvendado. Então fica conosco aí que vai ser demais, vai ser muito top o que vai acontecer. Eu já estou falando até igual jovem já. Você está se esforçando, né? Pelo menos você está se esforçando. Olha aí. Ele aprende com o Daniel, né? Top. Ele chega em casa top. Eu falei, nossa, você ficou o dia todo falando com o Daniel, né? Domingo e segunda-feira, tudo é top. É tudo top. É bênção. Mas é assim que é Jesus, né? Jesus é top. Então, beleza. Vocês estão vendo hoje, né, que a igreja aqui, né, a gente vai falar um pouquinho sobre chamado e a importância da gente desempenhar a nossa função aqui na igreja, que por esse tempo, nessa quarentena, a gente está, né, vivendo essa experiência da igreja estar mais vazia do que ela era, mas que a gente possa estar sendo fortalecido em Deus para a gente retornar e encher esses bancos aí, né, com a nossa presença física, né, assim que puder. Mas enquanto nós estamos nessa quarentena e por causa e o de outras também, coisas, a gente está numa quarentena com Cristo aqui. E o detalhe, a gente está virado lá para os bancos lá, a gente tem 2 pessoas ali. Hoje a gente fala de chamado,
Porque a gente tem um chamado de encher uma igreja como essa. E a gente vai entender como é que a gente tem esse chamado para que a gente possa salvar vidas e fazer com que esse lugar esteja cheio, transbordando não só da unção de Deus, mas também de pessoas sendo impactadas pelo Evangelho de Jesus. A gente só faz isso sendo uma geração diferente, né? Então a gente vai louvar um pouquinho a Deus, né? Falando que a gente seja essa geração, né? Essa geração que faz a diferença, a geração que vai impactar esse tempo, que vai encher essa igreja, mais do que encher, né? Salvar vidas, né? Uma igreja cheia alegra o nosso coração, porque a gente acredita que aquelas pessoas ali estão na mesma fé, estão com vontade de servir a Deus, buscar a Deus. Eu acho que é isso que o Senhor nos chamou, para a gente ser essa geração eleita, né? Escolhida. Vamos louvar então. Aleluia! Só quem é geração eleita vai cantar assim comigo, ó. Geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo escolhido, para anunciar as grandezas de Deus. Nos tirou das trevas para sua luz. Quero ver todo mundo cantando comigo assim, ó. Vivemos, seguimos para o alvo, prosseguimos em frente, com Cristo avançamos. Tristezas e dores ficarão para trás, em frente, com Cristo desistir. Assim, ó. Eleita assim, ó. Geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo, para anunciar as grandezas de Deus. Nos tirou das trevas pra onde? Sua luz. Vivemos, seguimos para o alvo, prosseguimos em frente, com Cristo avançamos. Tristezas e dores ficarão para trás, em frente, com Cristo desistir jamais. Vivemos, seguimos para o alvo, prosseguimos em frente, com Cristo avançamos. Tristezas ficarão para trás, em frente, com Cristo desiste. Quero ver, vai! Vivemos, seguimos para o alvo, prosseguimos em frente, com Cristo avançamos. Tristezas e dores ficarão para trás, desistir jamais. Oh, 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 vai! Oh, oh, oh. Glória a Deus. Que esse seja o louvor que esteja nos nossos lábios todo dia, né? Que a gente prossiga para o alvo, que a gente não olhe para as circunstâncias, para as dificuldades, que a gente mantenha o foco no Senhor,
o foco no chamado do Senhor na nossa vida. A gente vai falar muito sobre isso aqui. E é importante, gente, é importante a gente sempre manter os nossos olhos no Senhor, porque independente daquilo que vier contra nós, quando a gente mantém os olhos fixos no Senhor, né, pastora? A gente consegue prosseguir, independente das dificuldades, independente das nossas limitações. É verdade, a gente consegue prosseguir, avante, não desistir. E tem várias referências na Bíblia que falam sobre isso, sobre você ter esse chamado, receber um chamado, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a gente vê na palavra que há algumas coisas que são específicas, né? E outras que são gerais, né? Chamados que são para todos. E coisas que são mais específicas, onde a Bíblia até fala sobre isso. Muitos são chamados, né? E poucos são escolhidos. Então, a gente tem que começar a analisar um pouquinho sobre isso, conversar sobre isso, para a gente poder conseguir identificar. E eu acho assim que a primeira coisa, que você que está aí do outro lado aí, né, prestando atenção, não sai que a gente vai conversando sobre isso, é você ser sensível. Primeira coisa é você pedir a Deus um coração sensível para ouvir a voz de Deus. Porque se você tiver essa sensibilidade, você vai conseguir identificar, né, a voz de Deus. Igual Samuel. Samuel, ele no início, ele ainda era um menino, ele ouviu Deus falar com ele, mas ele não identificava, né, que era Deus chamando ele. Então, a gente tem que pedir isso ao Senhor. Senhor, eu não quero ser uma pessoa que ao longo dos anos eu não consigo mais ouvir a sua voz. Eu quero ser sempre nesse sentido, né? Ter esses ouvidos de menino, de criança, nesse sentido assim de um coração disposto, sensível a ouvir a voz do Senhor. Então, isso é a primeira coisa. Virou a câmera aí? Virou? Ah, já tá, voltou. Então tá aí. Vocês viram aí um pouquinho do mapa, não tem problema não. Tá na benção. Então acho que a primeira coisa aí que eu não sei o que vocês vão perguntar. Aí já tem pergunta? Mas eu acho que a primeira coisa é ser sensível, né? Achou aí? Conseguiu identificar alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui dessa menina que a gente gosta muito dela, né? Dona Rayane, né, Rayane? Tá na live. Oi, Vamos lá, Rai. Tudo bem, Rai? Rayane, vamos lá. Deus te abençoe. A Rai perguntou assim pra gente: como podemos ter a certeza que estamos cumprindo o nosso... Eu sabia que essa pergunta ia vir. Eu sabia então que, você tá preparado, que ela ia, essa pergunta ia chegar. Como podemos ter a certeza que estamos cumprindo o nosso chamado? Então vamos lá. Rayane, ou os demais que queriam até perguntar e fazer a mesma pergunta, como que eu tenho a certeza que eu estou, como é que no chamado de Deus, né? Fazendo, cumprindo esse chamado. A gente tem essa certeza quando a gente obedece à palavra dele. O chamado de Deus é nada mais do que obedecer o que ele nos manda fazer. Deixa eu usar um microfone só para não ficar apitando. Deve ser esse aqui, não? É esse verde mesmo. Então vamos lá. Então, ter a certeza do chamado de Deus é verdadeiramente você se examinar e ver se está cumprindo o que Deus quer que você cumpra. Porque a palavra de Deus ela é bem clara para todos nós. Quando a gente obedece o que Ele nos manda fazer, aí a gente vai poder ter a certeza que eu estou fazendo o que Deus quer. A gente pode lembrar aqui, daqui a pouco, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais. A gente lembra dos discípulos, né? Os discípulos tinham seus afazeres. Os discípulos tinham seus afazeres, mas um dia Jesus passou e foi chamando um por um, até que ele juntou 12. Antes de serem discípulos, né? Eu estou falando assim para você só identificar os discípulos, né? Mas que antes de serem os discípulos de Jesus, eles tinham uma vida. Era um pescador, um médico, era o cobrador de impostos. Mas um dia Jesus os chamou. E eles tiveram que o quê? Ouvir a voz de Jesus.
Então entenda, quando a gente ouve a voz de Jesus, a gente vai ter, é sensível, né? A gente é sensível a essa voz, a gente vai poder identificar o chamado de Deus. Mas calma aí, que às vezes a pessoa pensa que o chamado de Deus também dela é para ser somente pastor, para ser obreiro. Não. Deus toma você, às vezes, para fazer parte do louvor, para fazer parte do evangelismo. É um chamado. Às vezes, para fazer parte da juventude. É um chamado que Deus nos dá. Quando eu senti o chamado de Deus, não foi simplesmente para ser um pastor, um pregador. Quando eu senti o chamado de Deus, foi para fazer parte do ministério do louvor. Eu comecei ali tocando teclado na igreja, né? E fazendo, é verdade, a minha esposa até falou aqui, ela está sem microfone, mas ela falou que o primeiro chamado que a gente tem que entender, antes de fazer qualquer coisa, é o chamado de ser servo. Ser servo de Deus. Servo é aquele que ouve, servo é aquele que obedece, servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor. É verdade, depois a gente vai ler isso aqui na palavra, mas eu acho que quando você está nessa direção, né, vai vindo confirmações. E eu acho que uma coisa é ter frutos. Dentro dessa pergunta que a Rayane fez, como que eu sei que eu estou desempenhando o meu chamado? Quando ali está produzindo frutos, sabe? Não elogios, eu não estou falando sobre elogios, eu estou falando sobre frutos. Porque às vezes a pessoa ela quer elogios. Elogios é diferente. E, na verdade, o nosso chamado não é para engrandecer a nós mesmos, mas ao nosso Pai, a Deus. Então, você sabe que você está fazendo um chamado quando o que você faz está glorificando a Deus. Quando o que você faz... Não assim, poxa, você tocou bem hoje, Maria. Não, Maria, hoje eu senti a presença de Deus, você tocando. Daniel, quando você cantou, o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu sei que eu estou no meu chamado. É aquele elogio que glorifica a Deus, né? Glorifica a Deus, entende? Então aí a gente sabe que está no nosso chamado, que a gente desempenhou, sabe? Aquilo ali a gente tocou vidas através desse chamado que a gente está falando aqui, mas como o pastor falou, pode ser muitos outros dentro da casa de Deus, né? E às vezes a gente, né, é chamado para ser filho de Deus, para ser servo de Deus. É o que está escrito até em Romanos, só para basear nisso, o Paulo falou assim primeiro, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Então, Paulo, primeiro ele era servo de Jesus Cristo. Então, todos nós somos servos. Só que aí ele recebeu um chamado específico para ser apóstolo. Então, todos nós fomos chamados para ser filho, né? Para servir, chamados para ser salvos. Mas, às vezes, você vai ter algo específico na sua vida. E quando você cumpre, vem uma paz no seu coração, você se encontra em Deus e frutifica, então quer dizer que você está nesse chamado aí, né? Em nome de... Aí, né, continua falando um pouquinho, né, sobre isso, né? Separado para o Evangelho de Deus. Então, mais uma coisa, quem tem um chamado, ele se separa para aquilo, né? Ele se separa para fazer algo, né? Então, eu creio nisso, que quando você está desempenhando a vontade de Deus, está fazendo a vontade de Deus, vai vir esses sinais, esses frutos, né? Vai acontecendo, em nome de Jesus. Né? Tem mais gente fazendo pergunta aí? Pergunta aqui de mais um abençoado aqui, né? Esse menino é abençoado. A gente gosta muito de você também, rapaz. É o Fabrício. Ô, glória. Fabrício está perguntando para a gente assim, ó. Rapaz, como que sei... Como é que é? Como que sei se tenho chamado? Rapaz, hein? Essa eu sabia que ia chegar também. Olha aí, hein? Então, a gente já respondeu um pouquinho sobre isso, né? A gente, nessa pergunta, a gente foi respondendo. Mas, assim, a gente vai destacar alguns personagens da Bíblia e cada um viveu, né? Algo, viveu experiências, né? E venceram as suas limitações. E não dá para vir assim como um passe de mágica. Ah, Deus vai vir com aquela voz lá do céu, eu vou ouvir aquela voz. Ah, Fabrício, você tem um chamado. Não, é aquilo que a gente já falou aqui. Você tem que estar sensível a Deus, você tem que meditar na palavra. Você só vai encontrar resposta na palavra.
O pastor estava até falando isso comigo. É algo particular, algo pessoal também. Que Deus vai falar conosco, vai falar o nosso coração. Então, eu creio que quando você começa a buscar em Deus, começa a falar com Ele, começa a buscar na palavra, você começa a ter essa convicção, essa certeza do chamado. Você começa a pedir ao Senhor, Senhor, testifica, confirma. Aí, através dos frutos, através do que Ele fala com você na palavra. Tudo vai testificando para você ter o seu chamado concretizado. Entendeu? Que às vezes a pessoa pensa, mas eu tenho um chamado para isso. Mas ela não tem nenhuma habilidade naquilo. Então, nós precisamos pedir a Deus para que Ele possa nos capacitar. Nossa capacidade, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Então, o chamado, Deus, Ele nos chama para quê? Para uma missão, Ele nos dá uma missão. Aquela missão que Ele nos dá, a gente entende aquilo ali como um chamado do Senhor. E aonde Deus te colocou ali, você pode, desempenhar bem aquilo que Ele colocou na sua mão, no nome de Jesus Cristo, não é isso? Amém, glória a Deus. Então a gente vai ler aqui mais alguns, aí depois a senhora vai trazer uma referência aqui. Enquanto isso, vamos cantar mais um louvor. Se vocês botarem outras perguntas, a gente conseguir identificar aqui, né? Para você poder ir colocando aqui, a gente conseguir identificar as outras perguntas, dar esse tempinho sobre o que a gente está falando. Eu acredito que Deus vai falando ao seu coração. Fala aí, meu amigo pastor Gabriel, um abraço, obrigado por estar com a gente aqui. Gabriel, lá da nossa sede Rio das Ostras, ontem teve uma live boa lá também, Deus abençoe, hein? Líder lá da mocidade, junto com a Marcela. Estou sentindo falta da Marcela aqui. Falta a Marcela aqui, cadê a Marcela? Chama ela aí, Gabriel, manda ela entrar nesse negócio aí e participar com a gente aqui. Um abraço aí, amigo, vamos cantar? Canta aí, amigo. Aleluia! Quem crê que Deus é o Deus do impossível e que todos nós podemos nele, aleluia! Você vai cantar comigo com toda a alegria do seu coração, que nós podemos nesse Deus que tudo pode, aleluia! Cante assim comigo. Ó! Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Pelo que vejo, ó. Não vou viver pelo que vejo, não vou viver pelo que sinto. Eu sei, vai. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Pelo que vejo, ó. Não vou viver pelo que vejo, não vou viver pelo que sinto. Confessa aí se eu sei, eu sei. Eu sei que comigo sempre está e tudo podes realizar. Posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, crente, crente.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos lá. Pessoal, vai botando as perguntas aí. Tem uma diferença aqui de tempo, mas creio que vai chegando aqui para abençoar a nossa vida também. E eu quero saber aqui dos nossos jovens também, porque os nossos jovens também têm perguntas ou não? Quem aí tem uma perguntinha para fazer? Ó, Carlos Henrique ficou a manhã toda dizendo que ia fazer uma pergunta. Aí, Carlos Henrique, fala pra gente qual é a tua pergunta aí. Enquanto o pessoal de casa vai botando, aí você adianta aí a sua. Vai lá, passa essa missão. Tem que vir aqui, que senão... Senta aqui, ó, senta aí no azulzinho aqui do lado do Daniel, senta aí, isso. Minha pergunta é para a senhora. Pode falar. Queria saber como o chamado da senhora veio, como a senhora soube... Show, como que eu identifiquei, o tempo, como que foi. Então tá bom, então vou responder, tentar ser bem objetivo. Então, eu era jovem, né, bem jovem, né, tinha 14 anos e aí eu fui, por curiosidade, na igreja, tive problemas de depressão, problemas graves, tentei suicídio, estava envolvida com muita bebida, né, bebendo muito. Né, eu comecei a beber com 11 anos. Então, dos 11 aos 14 anos, eu já estava num processo bem de alcoolismo mesmo. Né? Então, quando eu fui para Jesus, né, eu fui com uma bagagem grande já, assim, de problemas emocionais, várias coisas. Então, mas eu fui com um pouco de preconceito, né? Então, eu chegava na igreja, eu falava assim, olha, eu vou vir com essa roupa, eu vou vir desse jeito e ninguém vai me mudar, não. Não adianta nenhum pastor vir querer falar comigo, me chamar para conversar no escritório, não vai mudar minha cabeça, não vai mudar quem eu sou, porque eu tinha um certo preconceito, né, que achava que as pessoas que estavam ali na igreja, que serviam ao Senhor, elas ou não eram felizes, ou eram obrigadas a estarem ali. Né? E hoje até o pastor pregou sobre isso, falou que a gente tem que fazer a obra de Deus ou servir ao Senhor por alegria, não por obrigação. E isso foi acontecendo na minha vida. Então foi tão rápido, eu acho que pela entrega, pela sinceridade, aconteceu muito rápido, né? Em 6 meses eu já estava ali querendo me batizar. Inclusive uma irmã aqui perguntou sobre o batismo. Qual é a finalidade do batismo? O batismo é muito importante, é o primeiro passo, né? Se a gente tem um chamado de Deus, a gente quer obedecer em tudo. Então, o batismo é você dizer sim para Jesus, que você quer servir a Ele, que você quer deixar aquela vida para trás, morrer para o mundo, exatamente, viver para Deus. Então, Deus foi falando no meu coração e eu já realmente tive aquele encontro com Deus, eu não queria mais saber. Tanto que eu fui batizada no Espírito Santo antes de ser batizada nas águas, porque eu quis muito. E em 6 meses eu já tinha feito o curso de batismo, e quando o pastor falou lá sobre a escolinha, né, já meu coração assim já ficou, poxa, olha, que coisa legal, né? Poxa, dar aula para criança. Tal. Só que eu não tive coragem. Minha irmã ficou assim, vamos lá se inscrever. Eu só vou se você for. Aí minha irmã falava assim, vamos gente, vamos nós duas. E aí a gente fez a inscrição. Na época estava, né, era inscrição para Ministério Infantil. E foi a primeira coisa que a gente foi atraído pelo Senhor. Mas eu vejo que assim, não foi ali que eu descobri ainda o meu chamado. Às vezes a gente vai sendo guiado aos poucos, né? A resposta não vem imediata. Às vezes o jovem está na igreja e acha que aquilo tem que ser imediato. Eu acho que você tem que dar alguns passos, né? Então você tem que ir dizendo sim, você tem que ir dando permissão ao Senhor para Ele te dirigir. Porque tem pessoas que fecham o coração. Não, criança, nem pensar. Louvor, nem pensar. Limpar a igreja, nem pensar. As pessoas começam a botar barreiras, obstáculos, e aí não conseguem descobrir o seu chamado, porque elas já fecham o coração. Então, eu comecei sim no Ministério Infantil, é o meu chamado, com certeza, mas eu não sabia que era.
sabe? No início eu não sabia. E aí, durante o curso... Então, eu falo para você que está aí do outro lado, aí está assistindo a gente, se arde no seu coração o desejo de fazer algo para o Senhor, né? Se você tem essa vontade de fazer algo para Deus, você já foi chamado por Deus. Só dê passos em direção a Ele que você vai descobrir aonde, né? Para quê? Qual é essa missão? Qual é esse chamado? Né? Então, assim, comigo começou ali com 15 anos. 15 anos ali, naquele ano ali, foi tudo muito rápido, né? Não dá tempo de falar tudo sobre o período da depressão, mas foi bem grave, minha família sofreu bastante, e foi quando minha irmã viu na televisão um missionário e falou, vamos nessa igreja, a gente tem que ir nessa igreja aí, era longe, vamos nessa igreja. E aí, quando a gente foi, as coisas começaram a acontecer, mas eu acho que o importante é ter um coração aberto, como eu falei no início, sensível. Então, eu fui me desprendendo dos preconceitos e aí fui deixando Deus me dirigir. E aí fui para o Ministério Infantil, né? Eu não trabalhei tanto, eu não fui uma pessoa do grupo jovem. Eu comecei já a dar aula para os jovens. Então, assim, eu era uma jovem que dava aula para os jovens, né? Para os adolescentes e para os jovens, por causa que eu primeiro fui para o Ministério Infantil e acabei amadurecendo muito. E por causa dos problemas, então eu fui já com um testemunho para contar. Então, quando a gente já tem uma bagagem, assim, de ter vencido a depressão, né? Superado, né? Alguns complexos, ou o alcoolismo, né? Tantas outras coisas, então eu já tinha meio que algo para poder falar com jovens. Então eu já estava ali, tanto que a diferença era muito pouca de idade, né? Então eu cuidava de pessoas que estavam muito próximas de mim, tanto que às vezes as pessoas falam que me chamam de tia Elaine, mas já são pastores, né? Já são obreiros, já estão no ministério, mas porque eu comecei cedo e disse sim. Eu acho que se você disser sim, eu acho que um dia você, Carlos, vai viver muito essa experiência como eu, né? Se você realmente abraçar e continuar, como você é jovem, né? Você tem 14, né? 13, né? Vai fazer 14. Você imagina, né? Você começar a se envolver com as coisas de Deus e crescer nisso, daqui a pouco você vai estar ensinando, fazendo outros discípulos, que eu acho que o chamado também envolve isso, né? A gente fazer mais discípulos. Acho que tem é mais isso. uma pergunta aqui, ó, da irmã Bruna. Diz assim, ó, a pergunta dela: o chamado é o mesmo durante nossa caminhada com Jesus ou ele muda de tempo em tempo? Quem vai responder? Olha, essa daí veio... Essa é boa Essa demais, é hein, irmã forte. Bruna? Exatamente. Então, entenda uma coisa. O chamado de Deus, a gente precisa identificá-lo. Como eu falei aqui de mim mesmo, eu comecei no Ministério de Louvor, tocando, até abrindo cultos, reuniões, e aquilo ali foi caminhando, e hoje, você vê, hoje eu sou um pastor, ou seja, o chamado mudou. Não que eu não vou tocar mais teclado, não que eu não vou mais ministrar num culto, numa reunião, não, houve um crescimento, ou seja, o chamado, eu entendo aqui como se o chamado se multiplicou. Glória a Deus. O chamado se multiplicou. Mas, claro, quando a gente assume aquele chamado, você vê Jesus, né? Jesus, ele veio à terra com a ordenança de Deus para salvar essa terra, né? E nessa terra, além dele salvar, o que ele fez? Ele curou, ele libertou, ele transformou vidas. Entendeu? No percurso do chamado dele, aconteceu várias transformações, várias mudanças. Então, eu acredito que esse chamado, ao decorrer do tempo, da nossa caminhada, que a gente vai se aprofundando com Deus também, né, no chamado ali, e ele só tem a crescer. Ele só tem a crescer. Como eu disse, ele vai se multiplicar. Eu acho que você não deixa de fazer o primeiro. Eu acho que você só soma, né? Eu acho que nas coisas de Deus é isso. Ele vai se aperfeiçoando e vai somando, você vai crescendo. Então, eu não posso dizer que não é mais meu chamado ministério infantil, né? Deus, ele vai nos levando a outros lugares, né? Mas eu vejo aquilo ali que vai somando. Eu continuo com o meu chamado no ministério infantil, e aí Deus me chamou para estar depois com os jovens, depois, há pouco tempo, me chamou para estar no ministério de mulheres, mas, acima de tudo, Deus nos chama para ser filhos, para ser salvo,
Deus te chama para ser membro do corpo de Cristo, né? Tem chamados que é para todos nós. E aí, a partir desses chamados, vão vindo outros. Eu acho que nada impede que isso venha a somar, né? Vai somando. O Vitor quer fazer uma pergunta? Chega lá para cá, Vitor, precisa aparecer. Vitor não quer aparecer, ó. Aí já dá. Acho que é aí, né? Minha pergunta para o pastor é: como eu vou saber que eu fui batizado com o Espírito Santo? Boa pergunta. Hein? Olha que coisa boa, hein? Coisa importante no chamado. Ser batizado com o Espírito Santo, às vezes a pessoa pensa que é sentir aquela emoção, ai meu Deus, não. Ser batizado, o missionário ele sempre diz, né? Não é difícil, né? Não estou falando como é que é para ser batizado. Ele me perguntou como que você sabe que foi batizado, não é isso? O batismo no Espírito Santo é aquele dom de línguas, né? Mas às vezes a pessoa fala assim, eu só sou batizado se eu ficar falando enrolado. Não, não é isso. O batismo no Espírito Santo é como uma criança que começa a falar. O neném, ele nasce, não sabe falar, sabe chorar. Aí ele vai crescendo e ele começa a aprender a falar. Quando uma criança começa a aprender a falar, ele não fala papai. Ele não fala mamãe. Ele fala pá, mãe. E conforme ele vai crescendo, aí ele começa a entender. E aí as palavras aumentam. Papai, mamãe. Aí daqui a pouco já está uma frase inteira. Quero mamar. Quero isso. Quero aquilo. Até que ele fala o quê? Perfeitamente. Então o batismo no Espírito Santo é isso. Você busca a Deus, tem que buscar. O batismo no Espírito Santo é uma necessidade de oração. Tem que orar. Tem que abrir os lábios. Eu gosto muito quando o missionário fala que a pessoa quer ser batizada no Espírito Santo, mas ela não abre a boca. Ela não abre a boca para falar com Deus. Ela não abre a boca para buscar a Deus. Então, é uma necessidade da gente abrir os lábios, clamar a Deus. E a gente vem aquela unção, né? Vem aquele poder sobre a nossa vida, que aí você cita uma palavra. E você pode ter a certeza, naquele momento você foi batizado. Só que a gente precisa mergulhar mais fundo, para que a gente possa se aperfeiçoar. E que esse batismo, ele venha a ser completo na sua vida, no nome de Jesus. Eu tenho uma experiência para falar, porque eu não sei se é porque ele não viveu isso, mas eu tive dúvida, né? Eu estava no culto, aí eu senti algo diferente, senti que na hora que eu estava orando, normal, saiu uma palavra diferente no meio daquela oração, que eu sabia que não era a minha palavra, né? Eu acho que, porque como eu gosto de dar aula, de repente eu consigo explicar mais ali, né, didaticamente. Então por isso que ele falou, você tem que orar. Você está orando, falando com Deus, palavras que você conhece, né, no português, normal. Você está orando, e no meio dessas palavras veio alguma palavra, uma sílaba, que foi diferente. E junto com isso, a unção do Espírito, há um envolvimento, não é só a emoção, mas há esse envolvimento, né? Então, tem pessoas que se emocionam, tem pessoas que choram por causa da presença de Deus, né? E as pessoas ali se envolvem. Eu senti isso, e eu senti também uma presença física assim, de Jesus, mas eu senti algo diferente, a mais. Para mim, o dia que eu fui batizada no Espírito Santo não foi um dia como outros, qualquer, foi diferente. Então, para mim, o dia, você sente que aquele dia é diferente, aquele dia foi diferente. Por que algumas pessoas não desenvolvem? Porque elas deixam para lá. Nesse dia, eu senti que foi uma coisa diferente, e eu fui lá na pastora Neuza. Na época eu falei assim, que negócio estranho esse, será? Aí você fica com muita dúvida. Você acha que não. Acho que não. Quem sou eu? A gente fica logo assim. Quem sou eu? Vou falar em línguas? Não vou nada. Tá? A gente começa a ter dúvida, mas eu já estava me preparando para o batismo, né, nas águas. Então eu falei, vou lá falar com a pastora. Eu falei, pastora, eu acho que eu falei um negócio diferente, mas eu não tenho certeza. Se é isso mesmo, que eu já ficava assim. Ela, é sim. E aí ela me ajudou em oração.
E aí ela foi lá. Então é importante o jovem ou a pessoa que está aí do outro lado, se você sentir isso no seu coração, procurar o seu pastor, procurar um obreiro, procurar uma pessoa para orar com você. Porque se eu tivesse saído naquele culto sem ir lá e conversar, e aí a pastora orou comigo, deu a mão e começou a orar em línguas, e ali eu comecei a desenvolver naquele dia mesmo. Eu fui falando em línguas assim que eu nem sabia, eu fui falando, naquele mesmo dia. Comigo foi assim, dessa forma, mas se às vezes, se você não pratica, se você não fica ali envolvido, buscando a presença de Deus, você já não fala mais, você para, você atrofia, né? Você extingue o espírito. Então você tem que ter esse cuidado. Mas eu fui assim, eu fui lá e ela falou, deu aquela confirmação. Então é sempre bom a gente ter uma ajuda, ter alguém que está ali, né, te apoiando. Não que você vai desempenhar o seu chamado porque alguém está falando, você tem chamado para isso. Não é assim, você foi batizado no Espírito Santo, você tem que se batizar nas águas. Não, o Espírito Santo tem que testificar no teu espírito, na tua alma. Você tem que pedir isso a Deus. Isso depende de nós. A gente tem que orar, a gente tem que buscar, a gente tem que clamar a respeito do chamado, a respeito do batismo com o Espírito Santo, né? E até aceitar Jesus. Você tem que haver uma entrega, tem que haver uma busca para a gente cumprir. E eu entendo assim que quando a gente está no centro da vontade de Deus, no chamado, é como se as coisas assim fossem para o lugar, como se tudo se encaixasse. É como, né, um quebra-cabeça que se monta. É como a engrenagem de um carro que vai funcionando. Enquanto você não está ali, parece que você não está ainda fazendo o que você devia fazer. Até que você sente aquela paz. Aí você sente, não, tá fluindo. Então eu estou encaixado, estou no ministério, estou no chamado, estou fazendo o que Deus realmente quer que eu faça, né? Então, é parecido com isso, mais ou menos. Tem mais uma pergunta aqui, do Fabrício. Diz assim, em Marcos 16:15 diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. De certa forma, isso é um chamado? Sim, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Esse aí é aquele chamado universal. Esse chamado é para todo mundo, que às vezes a pessoa pensa, ide por todo mundo, pregar o evangelho, é só o pastor. Não, esse é o chamado de todos. Todos nós fomos chamados para pregoar o ano aceitável do Senhor, para que a gente possa anunciar as boas novas do reino de Deus. Então esse é um chamado para todo mundo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, com certeza, esse é um chamado que todos devem exercer. Tem mais uma aqui, que diz assim, é da irmã Nilvânia. Pode acontecer de estarmos fazendo algo para o qual não fomos chamados? Se sim, como consertar isso? A gente conversou, né, sobre isso, que às vezes a pessoa, ela está fazendo algo que ela não foi chamada para fazer. Isso aconteceu com o rei, né, que ele foi queimar incenso, né, no lugar do sacerdote, e não era a função dele. Ele foi lá queimar incenso quando não era para ele fazer, e isso veio um problema grave. Ele tinha um reinado abençoado, mas ele deixou o orgulho entrar no coração dele, o orgulho subiu ao coração dele, e ele fez algo que era contrário. Então, muitas vezes, o chamado não é só você ter dom. Eu tenho habilidade, eu tenho dom para fazer, eu vou fazer. Né? Não é porque, de repente, eu sou professora secular que eu vou ser professora na escolinha. Não é porque, de repente, eu sou um cantor que eu vou ser ministro de louvor. Não é porque, né, eu discurso bem que eu vou ser um pastor. Então, não tem a ver com as nossas habilidades. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado para a gente não estar, né, fora do nosso chamado. Né? Quando a gente está fora do nosso... Logo a gente vai conseguir identificar. Porque você vai ver que as coisas não... Deus mostra para a gente, né? Sinalizou para esse rei. Exatamente. Mostrou através do sacerdote, né? A gente tem que ter aquela sensibilidade para ouvir a Deus. Aí é onde ela pergunta, como é que a gente faz para acertar? Tendo essa sensibilidade. Não vou fazer isso. Porque veio o recado para ele, você não pode fazer isso. Mas ele foi teimoso, continuou a fazer aquilo que não era para ele fazer. E o que aconteceu? A lepra surgiu nele. Isso aí. É a palavra, né? A palavra vai confirmando. Para tudo na nossa vida, a gente tem que pedir a confirmação da palavra. Às vezes, a gente fica preguiçoso.
Essa é a palavra. Às vezes a gente tem preguiça de buscar a resposta. E a gente fica assim, mas Deus não fala, mas eu não sei o que eu faço, para onde eu vou, não sei o que tem para fazer, tal. Mas é porque a gente tem preguiça, a gente quer tudo mastigado. A gente quer igual a mãe dar comida no bico do passarinho. Vai lá, pega, mastiga, tritura e coloca na boca lá do filhotinho. E não é assim, né? A gente tem que buscar, a gente tem que ter uma palavra. Então você tem que ter uma palavra para a sua vida a respeito disso. Deus está falando ao meu coração, eu estou ouvindo. Eu pego na Bíblia, fala isso para mim. Eu vou assistir um missionário, ele fala sobre isso. Aí vem alguém que é usada por Deus, confirma isso. Mas porque você está buscando, então Deus vai enviando essas respostas, né? Então, como a gente falou, tem chamados que são para todas as pessoas. Aqui em Romanos fala, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, a gente é chamado para ser de Jesus, né? Então, é o nosso primeiro chamado, a gente tem que estar ali. Então, conforme você primeiro você é chamado para ser de Jesus. As outras coisas vão contribuir. Quando, mais um pouquinho à frente em Romanos, acho que é 8, né? Que fala 32, que fala sobre isso. 8:32. Não sei se é o 32, mas é próximo, que fala sobre isso. Aqui, mas em todas essas coisas... Não é esse não, calma aí, é por aqui. Somos mais que vencedores, mas eu vou procurar aqui direitinho. Procura aqui para mim. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, né? Então, eu acho que é 28, né? 28. Deixa eu ler aqui. Vocês conhecem, é bem conhecida, é porque essa Bíblia aqui é diferente, eu não estou acostumada. É Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem. Então, quando você está no seu chamado, tudo vai contribuir. Não quer dizer que vai tudo dar certo, vai estar um mar de rosas, não é isso. Mas é isso que a gente está falando. A palavra vai se confirmar. A palavra vai se confirmar para você, né? Porque você está meditando, você está lendo. Então, isso vai contribuindo, né? Vai confirmar para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, você foi chamado por um propósito. E aí as coisas vão contribuindo para aquilo, né? Você vai conversando, você vai identificando, Deus vai te capacitando. A capacidade vai vindo, não é sua. Então, as coisas vão se encaixando nisso. Então, aí você vai identificando. Agora, quando você vê que nada contribui, que nada, né, você não está vendo essa resposta, você não está vendo essa confirmação. Então, você vai buscar a Deus. Vai orar a Deus e muda. Faz uma conversão e vai para o caminho certo. Tem que realmente parar e fazer a convergência aí, mudar o caminho e falar, Senhor, eu quero estar na sua direção. A gente até separou aqui, depois a gente vai ler, uma coisa assim muito interessante que eu estava vendo, sobre os espias. Os 10 foram chamados, os 10 receberam, os 12, não, 10 espias, eles receberam uma missão, não foi isso? Confirma aqui para mim. Eles foram chamados. Só que apenas 12 espias. 10 não cumpriram e 2 cumpriram. Era isso que eu queria dizer. Que dentro daquelas pessoas que foram chamadas, apenas 2 fizeram como era para ser feito. 10 foram negativos, foram pessimistas, não olharam a terra como era para olhar. Eles estavam em outro espírito. Mas só que eles estavam no mesmo chamado. Só que 2 fizeram diferença, eles foram diferentes. Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa atenção aí, né? O irmão Flávio disse assim, não é uma pergunta não, mas ele fez uma observação. Ele disse assim, o chamado é muito importante, e com o chamado vem a sequência de melhorias, como a pastora Elaine disse. Coisas que aparentemente podem ser pequenas, mas sendo bem feitas com amor, com fidelidade, Deus aprimora.
Coisas até simples como limpar e cuidar da igreja, cuidar das pessoas e se envolver nos ministérios nos traz aprimoramento no nosso chamado e com Deus vai crescendo. Isso, e traz uma alegria, traz uma satisfação. Você sabe que você está recebendo um chamado de Deus, né? Porque você já não quer mais só ficar sentado no banco. E quando você atende alguém, quando você ora por alguém, quando você dá uma atenção ou faz alguma coisa, aquilo te traz um prazer, te traz uma satisfação de estar fazendo algo para o Senhor, não apenas para o homem, para o pastor, para quem quer que seja, mas porque você está fazendo para Deus. Então, às vezes a pessoa tem um vazio, ela tem uma insatisfação, por quê? Está faltando ela preencher com a presença de Deus, de estar no centro da vontade de Deus. Então, é bem isso que ele falou. Você vai sendo aperfeiçoado e você vai sempre querendo mais. Como ele falou do batismo no Espírito Santo, a gente vai crescendo. No chamado também, eu entendo que a gente vai crescendo. Eu gostei aqui de uma observação da irmã Joelma, que ela falou assim: o chamado é igual aos degraus de uma escada. Quanto mais eu subo, mais eu cresço. Gostei dessa observação aí, hein? Maravilha. Mas vai lá, Sara. Então, tem uma passagem aqui que eu estava meditando em casa na hora que a gente estava, durante essa semana aí, nos preparando e tudo mais. E foi uma coisa que eu acredito que tem muita gente, algumas pessoas já me perguntaram isso, então eu acredito que se alguém me perguntou, deve ter mais gente aí que possa ter essa dúvida. Lá em Marcos, capítulo 5, verso 18, Jesus está falando daquele homem que vivia endemoniado e tudo mais. Aí é uma passagem bem conhecida, que Jesus expulsou aqueles demônios, foi para a manada de porcos e tudo mais. Aí, chegando no verso 18... diz assim: quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiraram do que ele dizia. Aí qual a pergunta? Existe a possibilidade de não ser chamado para o ministério? Da pessoa, assim, eles estarem... Eu estou ali, eu sinto que eu preciso fazer algo para Jesus, mas eu não sinto no coração de fazer algo dentro do ministério. Talvez, como a senhora falou no início, às vezes não é um louvor, não é um pastorear, não é um... Enfim, existe essa possibilidade? Olha, eu creio que assim, que todos nós que fomos, que aceitamos a Jesus, a gente recebe um chamado. A gente recebe um chamado. É como, por exemplo, no mínimo você é chamado para ser salvo, né? Isso aí já, e esse mínimo já é algo grande, né? Então a gente sempre, talvez isso que você está falando assim, não venha ser definido, né, como com um rótulo. De repente a gente não é obrigatório colocar um rótulo, né, dar nome. Mas eu acredito que chamado todos nós vamos ter. Todos nós vamos ter um tipo de chamado. A gente precisa desempenhar algo para o Senhor, frutificar. Por que eu entendo isso? Porque a palavra diz que nós somos varas, que nós vamos frutificar. Então, a gente vai dar frutos. Então, eu entendo que isso é através da presença de Jesus em nós. E esse fruto é resultado de algo. O fruto, ele não vem do nada, né? É necessário um plantar, um regar para ter um fruto, né? Então, a pessoa precisou fazer algo. Então, eu entendo isso, que sempre vai ter um chamado, né? E nesse caso aí desse texto bíblico, o Jesus não permitir que ele fosse, não é porque ele não tinha um chamado, mas o chamado dele era ganhar aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas não entenderam ali a obra de Jesus na vida dele. Então Jesus falou: você tem que ficar aí, porque você tem que mostrar para eles o que eu fiz. É o que eu sempre falo: a gente vai ganhar mais pessoas para o reino de Deus testemunhando o que Jesus fez, do que muitas das vezes citando versículos da Bíblia. Tem muitas pessoas que insistem em ficar citando versículos da Bíblia, e muitas pessoas conhecem o versículo da Bíblia, conhece, mas a gente tem que mostrar com verdadeiro testemunho. Quando Jesus falou: não, você não vai comigo não, você vai ficar aí, vai falar para eles, vai mostrar para eles quão grandes obras o Senhor fez. Porque às vezes o chamado é dentro da sua casa, não é isso?
Aí, por isso que eu estou falando. Não que deixa de ser um chamado, não né? deixa de ser um chamado, que é você testemunhar. Então, às vezes, a pessoa ela quer fazer algo, eu já ouvi, né, alguns jovens falar sobre isso, que eu quero ganhar as nações, ser missionário. Tem pessoas que têm esse sonho, mas ela não consegue desempenhar nem o chamado que ela recebeu para ser, sabe, fazer parte do corpo de Cristo, ou para ser luz. Né? São vários chamados que a gente recebe que a gente tem que desempenhar. Então, sempre vai haver um chamado na nossa vida para a gente desempenhar e frutificar para abençoar alguém. Então, a gente sempre vai ter condição de abençoar pessoas, nem que sejam as pessoas que estão dentro da nossa casa. Então, a gente tem esse chamado para ganhar a nossa casa, ganhar a nossa família, ser um jovem que vai fazer a diferença, não com um rótulo. Eu acho que a gente rotular... fui chamado para isso, tenho isso. Não, mas sempre a gente vai ser chamado por Deus para desempenhar algo, né? Para cumprir algo. Né? Exatamente, às vezes a pessoa até não entende. Eu não sei o que eu estou fazendo nesse lugar, eu não sei o que eu vim fazer aqui, não. Foi Deus que colocou aquela pessoa ali para que ela possa fazer a diferença, para que ela possa brilhar a luz nas trevas. Deus nos chamou para ser luz. Se Ele me chamou para ser luz, eu não posso ser luz onde já tem luz. Eu tenho que ser luz aonde é trevas. Então, é isso que faz verdadeiramente a diferença. Eu vi até aqui uma pergunta, o Fabrício até falou assim, se eu tenho chamado e não cumpro, qual é a consequência? É Jonas, né? Lê lá, Jonas. É tipo assim, se eu tenho chamado e não cumpro, eu falo logo, gente, olha, toma cuidado. Toma cuidado, você pode ser engolido por um peixe grande. Toma cuidado. Toma cuidado, porque você está na igreja boiando, você está assim, Deus fala com você, aí você dá uma desculpa aqui, dá uma desculpa lá. Lê Jonas lá, o que é você não cumprir o chamado de Deus, tá? Só para a gente resumir, vai lá, Jonas, lê o livro de Jonas. A gente falando aí sobre esse negócio do chamado dentro de casa e tudo mais, eu me lembrei de uma passagem que a gente comentou aqui na live, se eu não me engano, não sei se foi a passada ou se foi a anterior, que fala de quando André ele foi anunciar para Pedro sobre Jesus, que ele tinha encontrado Jesus. Ou seja, ele foi lá na casa dele, ele viu primeiro ali, ele conheceu Jesus, ele logo correu para contar para o irmão dele, anunciar aquilo que ele tinha conhecido o Senhor. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ter na nossa mente, que a gente tem que correr para a nossa casa e falar do que Deus está fazendo, falar daquilo que o Senhor... Exatamente, saiba a sua palavra, que você tem um chamado, você tem um chamado. Você tem um chamado para falar de Jesus. Eu não tenho um chamado, não tenho uma vocação para fazer tal. Você tem um chamado. Porque chamado tem a ver com propósito. E Deus nos criou com um propósito. Então a gente tem um chamado. Então, como a gente falou no início, você tem que buscar a Deus, você tem que orar, você tem que meditar na palavra. Senão você não vai identificar. Senão você vai ficar igual Samuel, indo até o profeta perguntando, você está falando comigo? Você está falando comigo? Perguntando para o homem quando é Deus falando com você. Então, a gente tem que ter essa intimidade, essa comunhão. Então, enquanto vocês fazem mais perguntas, vamos louvar mais um pouquinho para a gente não dormir, para a gente despertar? Vamos mais uma aí, para quem está decidindo buscar Deus, né? Diga hoje para o Senhor, eu vou fazer. É essa ou é outra? Primeiro é essa daí? Essa daí, vamos deixar essa um pouquinho mais para frente? Vamos falar sobre decidir ou não pode? Pode? Então vamos falar sobre, já que a gente está com as dúvidas aqui, vamos falar, Senhor, me ajuda a decidir, Senhor. Me ajuda a decidir a te obedecer, porque chamada é isso, tem a ver com obediência, tem a ver com fazer a vontade de Deus. Você vai começar a identificar tantos chamados, tantas pessoas que foram chamadas, Jeremias, Josué, Moisés, quantos receberam chamados e missões específicas, que você possa decidir falar, Senhor, eis-me aqui, hoje eu decido te obedecer. Aleluia. Aí você vai cantando aí. Ei, teste, aleluia. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aleluia. Você vai cantar comigo que você não desistiu, que você decidiu não desistir. Aleluia.
Mas cante assim comigo. Eu não sou nada, tu és, não posso nada. Tu podes, hoje eu decido me humilhar. Hoje eu decido não desistir. Eu não sou nada, tu és, não posso nada. Tu podes, hoje eu decido me humilhar. Hoje eu decido não desistir. Vai, decidi não desistir. Decidi jamais desanimar. Decidi não me esconder. Perseverar até o fim e obedecer. Decidi não desistir. Decidi jamais desanimar. Decidi não esconder. Perseverar até o fim e obedecer. Eu não sou nada, tu és, não posso nada. Tu podes, hoje eu decido me humilhar. Hoje eu decido não desistir. Eu não sou nada, tu és, não posso nada. Tu podes, hoje eu decido, vai, me humilhar. Hoje eu decido não desistir. Decidi não desistir. Decidi jamais desanimar. Decidi não esconder. Perseverar até o fim e obedecer. Vai, decidi não desistir. Decidi jamais desanimar. Decidi não me esconder. Perseverar até o fim e obedecer. Aleluia. Você que crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bênção, muita bênção. Gente, eu vou pedir o seguinte a vocês. Tem algumas perguntas que podem ter passado aqui. Então, se a gente não respondeu a tua pergunta, se passou direto, a gente pede aqui para que você repita a pergunta e a gente vai ler aqui. Não tem problema não. Não fique acanhado, não fique acanhada. Pode botar aí, repetir que a gente vê. Tá chegando diferente aqui no tempo diferente pra gente. Então, às vezes, a pergunta pode passar direto. Teve algumas perguntas. Pergunta de novo, pessoal. Coloca aí de novo. Só não desiste também de perguntar, né? Já que a gente acabou de falar para não desistir. Chamado é uma coisa que, às vezes, a gente enfrenta muitos obstáculos no início do chamado. Para a gente cumprir, né, a vontade de Deus, desempenhar aquela função. Vem, porque Jesus falou que a gente ia ter aflições mesmo e o inimigo ele vai se opor ao nosso chamado, porque o nosso chamado é fazer a vontade de Deus, é dar frutos, é salvar, porque o resultado do chamado sempre vai ter a ver com salvação, sempre vai ter a ver com salvação, e é o que o diabo não quer. Então o inimigo sempre ele vai se opor, ele vai querer atrapalhar, ele vai querer impedir o seu chamado, ele vai querer te parar, impedir o propósito de Deus para a sua vida, né? Moisés ele tinha um chamado de libertar o povo, então, mas o inimigo tentou parar, desde bebê, né? Já queria até acabar com a vida dele, assim como Jesus, né? Quando Jesus nasceu, Herodes também mandou matar os bebês. Então a gente vê que o inimigo ele sempre está armando situações. Por isso que a gente conversou como é importante você buscar em Deus a resposta. Não ficar atrás de revelação, não ficar atrás da opinião das pessoas, você buscar a resposta de Deus. Porque quando você tem essa confirmação, essa testificação no teu coração, podem te criticar, você não vai desistir. Podem te elogiar, você não vai se sobressaltar de tal maneira que vai vir o orgulho, porque você vai estar sempre com seus pés na rocha, na palavra, em Jesus. Então nada vai te parar. As pessoas podem te decepcionar, né? Pode vir problemas, porque a gente passa por situações dentro da igreja, problemas dentro de casa.
tudo acontece. Né, vem coisas no ambiente do trabalho, tudo para muitas vezes até frustrar, te parar, te desanimar, mas aí você lembra que você tem um chamado, você tem uma palavra, você tem algo que Jesus falou com você, você tem um dom que Ele colocou nas suas mãos, aí você tem que multiplicar esse dom, você não pode esconder esse talento, você tem que multiplicar, né? Deus, Ele nos deu um talento nas nossas mãos, um dom. Aí voltou a pergunta? Voltou. Qual foi a pergunta? Ó, ele diz assim: o chamado pode interferir positivamente ou negativamente nas áreas da vida? A pergunta do Orlando. Entendi. O chamado de Deus nunca vai vir negativamente para a minha vida, né? Os pensamentos que Deus tem para nós sempre é para nos acrescentar. Né? Sempre vai ser bênção para nós e ainda bênção para outras pessoas. Negativamente nunca. Se tem algo negativo é porque você não está fazendo como Deus mandou você fazer. Como você não está tendo sabedoria. Às vezes falta para a gente sabedoria para equilibrar, para lidar. Eu vivi um pouco isso, porque na minha adolescência, o primeiro amor, assim, eu queria fazer, eu saía de casa muito cedo, só chegava muito tarde. E aí meu pai começou: onde você está? Por que você fica o dia inteiro na igreja? O que está acontecendo? E tal, até que chegou um ponto do ciúme dele, de repente, eu vejo assim, né, que de repente, além do inimigo tá o usando, né, porque ele não era convertido, e falou: agora você não vai mais, está proibido de ir para a igreja. E aí eu fui lá e saí escondido, tudo errado. Aí veio e atrapalhou, afetou negativamente. Mas por quê? Por causa da minha atitude, não por causa do meu chamado. Porque eu não tive sabedoria. É talvez a falta de equilíbrio, né? Equilíbrio, de entendimento, daquilo que a gente falou, da gente primeiro frutificar na nossa casa, né? A gente dar frutos, a gente entender isso, saber dosar, equilibrar, né? Ter essa sabedoria. E quando eu tive, tanto que eu obedeci, né? Eu tinha 15 anos, 16 anos, e eu falei: não, eu vou ficar em casa. Ficava na minha mente: poxa, ele nunca me proibiu, sempre, às vezes passava a noite fora escondida, dormia na casa de amigo, ia para a noitada, tal, nem queria saber. Mas para a igreja ele começou a me proibir. Vinha aquela ira no meu coração, mas eu falei: não, eu vou obedecer. Eu sei que é o meu chamado e tem um tempo, vai chegar o tempo. E um chamado nunca vai vir contra a vontade dos meus pais, vai vir para trazer um conflito, um problema no casamento, com os filhos, vou abandonar meu filho. Não, lembra que a gente leu lá em Romanos 8:28? Tudo vai cooperar. Tudo vai encaixar, vai dar certo. Se não está cooperando, é porque está faltando sabedoria. E a gente tem que pedir a Deus. Negativamente, o chamado nunca vai interferir na nossa vida. Só vai ser negativo se você não desempenhá-lo. Se você não cumprir o que Deus quer que você faça. Aí sim. Agora, negativamente, só se a gente estiver fazendo do nosso jeito. Que às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. E a gente tem que aprender a fazer conforme Deus fala para a gente fazer. Jeremias, Deus deu um chamado para ele, e ele colocou uma desculpa. Ele falou: mas eu sou muito jovem, mas eu não sei falar. Mas Deus não está falando sobre isso. Ele vai botar as palavras na nossa boca, perdão. Moisés também, né? Josué, Caleb, tantas pessoas receberam um chamado. Noé, para construir a arca. A maioria, se não todos, quando foi chamado, diz o quê? Não consigo, não posso, não sei. Já o primeiro, às vezes até a gente mesmo, né? A gente às vezes é chamado. Por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu vim fazer uma reunião de oração, que eu falei assim: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Senhor, me ajuda. Porque o meu coração estava inclinado para aquilo. Eu já senti isso no meu coração há muitos anos. Mas quando chega, vamos ver ali a hora. Não, é agora que você vai iniciar. Aí você vem aquela insegurança, aquela coisa assim que o inimigo tenta colocar no nosso coração mesmo, justamente para que aquilo não avance. Mas quando avança, a gente vê que o Senhor vai honrando, vai trabalhando através daquilo dali. E assim, a gente precisa permanecer, né? Não pode dar ouvido pro... É o que o missionário sempre fala, né? O missionário... eu gosto do missionário, gente. Eu gosto dele. E eu sempre ouço o missionário porque é o nosso pastor, né? Então eu tenho que ouvir o missionário. E ele sempre fala que aquele que é chamado, ele vai receber as ferramentas. Se Deus chamou, Deus vai dar as ferramentas necessárias para aquilo qual ele chamou.
vem a insegurança, vem o medo, que isso é natural nosso e também o inimigo que faz oposição. Mas quando você vai orar, quando você vai buscar na palavra, vem a certeza, vem a ferramenta, vem o fruto, vem o resultado. Aí você fala, não, vale a pena. E aí mais na frente, né, você viu, mas uma pessoa veio aqui, mudou a vida daquela pessoa. Aí você vem a confirmação, não, realmente eu tinha que estar aqui, eu tinha que fazer. Né? Aí... E você vê que tem o equilíbrio, é como a gente estava falando aqui sobre o equilíbrio. Enquanto, por exemplo, Jeremias disse que ele era muito jovem, que ele não saberia falar e tudo mais, a gente vê o Pedro já impulsivo, né? Ele foi chamado ali, ele queria fazer tudo. Não, Senhor, eu vou contigo até... Enfim, você vê os dois extremos ali. E você vê que Jesus precisa parar ele. Olha só, calma aí, não é assim também. Porque falar é muito fácil. Às vezes a gente diz assim, é igual a gente... E isso eu aprendi com a senhora quando chegou aqui, que eu lembro a primeira conversa que eu tive com a senhora, que eu lembro que a senhora falou assim, a gente tem que ter a sabedoria para começar algo, mas para permanecer. Porque é muito fácil a gente chegar ali e apresentar um monte de coisas e querer fazer um monte de coisas, mas depois não conseguir permanecer naquilo. Aquilo dali se perdendo pelo meio do caminho. E hoje em dia, toda vez que eu converso com os jovens aqui, que eu falo com eles, eu falo a mesma coisa, eu repito a mesma coisa. Gente, às vezes o pessoal fala, não, vamos fazer live todo domingo, vamos fazer live, mais um dia na semana. Gente, vai com calma, porque a gente precisa permanecer. Permanecer né? no chamado é mais importante do que apenas dizer que foi chamado, ou ir e fazer e não dar continuidade, né? Então, esse permanecer é muito sério, é muito importante, a gente dar continuidade, a gente está ali até o fim. Então, sempre que você for colocar a mão para fazer algo, né, peça esse equilíbrio a Deus. Peça esse entendimento, essa sabedoria para você permanecer fazendo, do que apenas você fazer um dia e depois nunca mais fazer, nunca mais aparecer. Às vezes faz aquilo naquele um dia como se fosse o último da vida. Nossa, dá um duro, faz tudo perfeito, mas depois não aparece mais. E não é isso que Deus quer. Deus chama a gente para continuar. A gente precisa continuar esse trabalho. Eu estava meditando, lendo sobre isso, e eu vi muito sobre Pedro ali, porque ele é um exemplo de evolução dentro do chamado, né? Quando ele foi chamado ali por Jesus, Jesus já deu uma pista do que seria, porque eu achei incrível isso, que ele fala que você será chamado Cefas, e o significado é rocha, e lá na frente ele dizer, né, que tu és Pedro, e sobre essa rocha, né, vai edificar mas a igreja olhando naturalmente dele. Ele não era Ele nada não daquilo. estava preparado para aquilo, Era né? impulsivo, né? Senhor, vou no meio da tempestade, aí começa a afundar. Você vê, ele sai naquele Pega a ímpeto do espada. barco. Não, eu vou te defender. Corta a orelha. Calma aí. Não é assim, calma. Mas depois se torna aquela pessoa que vai falar para 3.000, né? Converter 3.000 Foi isso, eu achei almas. incrível isso. Justamente nessa que você vai vendo a evolução dele, eu li assim, mas eu sempre procurava o nome Pedro, porque aquilo dali começou a falar muito comigo. E de repente lá em Atos já mostra lá o discurso dele, toda a pregação dele ali, e no final ele ganhando 3.000 almas para o Senhor. Você vê, aquele cara ali que começou todo cabeça impulsivo, dura pra caramba. né? Então, mas é o que possível, o Espírito né? Santo não faz, né? O que buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a presença pode fazer na nossa vida, nos transformar. Então, o nosso chamado sem o Espírito Santo não é nada. Então, a gente precisa ter o Espírito Santo. Quando ele teve esse encontro, né? Depois do Pentecoste, você vê um outro Pedro. Você vê algo diferente. Então, existe o antes e o depois. Então, a gente precisa ter esse encontro. Isso traz maturidade, traz crescimento, traz certeza do chamado. Você não vai ficar mais duvidando. Aquelas pessoas assim que falam, uma hora tá, uma hora vai dizer, não, vou largar tudo, vou deixar, tal. Então, a pessoa ainda não tem aquela convicção, ela não sabe, né, o que quer. Então, é importante. Isso é falta de maturidade, né? Pedro, ele até era um pouco imaturo, mas você pode buscar a Deus e ter essa maturidade, buscar a Deus e ter essas respostas e ser transformado, ser lapidado e se tornar essa pessoa qual Deus quer que você se torne, porque às vezes Deus está fazendo um chamado hoje, amanhã Ele vai te chamar para outra coisa, depois Ele vai te chamar para outra. Então, de repente, o chamado, ele não é algo definido e engessado, não, ele pode ir mudando. Ele pode ir se transformando e se aperfeiçoando, né? E não pode falar, engraçado que a gente não pode falar de encontro com Deus sem lembrar de Paulo, né?
Chegou ali, era aquele cara que as pessoas tinham medo, os cristãos tinham medo dele, porque sabia da fama dele, de que perseguia mesmo a igreja. Ele fazia tudo que ele podia para acabar mesmo com aquilo dali. E, de repente, depois daquele encontro com o Senhor ali, um encontro verdadeiro com Deus, você vê que ele não conhecia, mas ele já chamou Jesus ali de Senhor, já, né, se colocou ali, se ajoelhou na presença do Senhor e reconheceu que ele era o Senhor, que era o Senhor que estava falando com ele. Então, você vê assim, às vezes a gente precisa reconhecer isso, porque até quando você ora por uma outra pessoa, às vezes tem gente que fala assim, eu já ouvi uma pessoa muito próximo de mim falar assim sobre um parente dela, que disse, ele disse que eu não podia nunca esperar que ele fosse passar uma virada de ano na igreja, porque isso aí nunca ia acontecer. E a pessoa até se emocionou na hora, porque aquilo dali entristeceu o coração dela. E aí aí eu falei assim, olha, não tem coração endurecido que Deus não toque, que Deus não possa transformar. Se a gente olhar para a Bíblia, porque às vezes a gente quer um exemplo ali do nosso dia a dia, mas a Bíblia é verdadeira, a Bíblia é real. Então, quando Jesus ali alcançou Paulo, que era o maior perseguidor da igreja, e transformou ele no maior doutrinador, naquele cara que... Mestre, né? Mestre, você vê todas as cartas de Paulo, tudo aquilo que são bênção para a vida da igreja até hoje. Então, você vê, nossa... É possível. E foi instrumento de Deus na vida de muitas outras pessoas que foram chamadas, como Timóteo, que teve um chamado. Então, Paulo, ele fez discípulos, né, também. Então, ele foi chamado para ser apóstolo e ele foi dando crescimento para a obra. Então, isso é muito importante. Então, não limite, não fique olhando para os seus defeitos, não fique olhando, né, para as suas limitações. Davi estava no campo cuidando de ovelha, foi chamado para ser rei, né? Paulo estava perseguindo, foi chamado para ser aquele que ia levar o evangelho, e tantos outros, né, foram chamados pelo Senhor, mas que o Espírito Santo possa estar na sua vida, né? E a gente vê lá em Hebreus, né, Hebreus 11, que fala sobre... Então, deve ter caído aqui. Caiu aqui, ó. Hebreus 11, a gente vai ler aqui até o último texto que fala sobre isso, sobre aqueles que foram chamados, eles marcam um tempo, sabe? As pessoas que foram chamadas, elas têm um propósito na sua geração, elas cumprem um papel e elas marcam ali, como Paulo marcou aquela geração, como ele inspirou outras pessoas, até jovens, né? Como Timóteo, que era jovem. Como a gente falou aqui no início, né? A gente não pode perder o foco, nunca. Porque vai acontecer situações que vai tentar tirar a nossa visão do Senhor, os nossos olhos do Senhor. Mas a gente precisa permanecer sempre. Olhando para Jesus, não ouvindo as vozes do mundo, que Deus, ele vai estar sempre falando com você. Então, se você souber identificar, reconhecer a voz de Deus no meio das outras vozes, você vai conseguir cumprir o seu chamado. A gente vai ler esse último texto aqui, para a gente ir... Eu acho que não dá para falar numa live só sobre esse assunto, né? Porque tem muito texto. Muita coisa. Tem muito texto para falar. Então, mas como não dá para falar sobre tudo, a gente vai falar isso aqui, que foram vários homens de fé que foram chamados, né? Exatamente. Um deles foi o Abraão, né? Quando aqui em Hebreus capítulo 11, no verso 8, diz aqui, ó, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Chamado é isso, é você obedecer à voz de Deus, é você atentar verdadeiramente para o que Deus está falando. O Abraão não ficou ali, mas para onde que eu tenho que ir? Mas para onde que eu vou? Mas qual é o caminho? Quando a gente entende o chamado, a gente é guiado pelas mãos de Deus. Parar de questionar, né? Exatamente. E Ele vai nos guiar até onde Ele quer que nós venhamos a chegar. Basta ter um coração disposto, né? Eu estava falando sobre isso, vou dar um testemunho rápido, que eu acho que a gente precisa falar, que semana passada a gente se reuniu para pedir a Deus que a gente queria fazer algo para o Senhor, a gente queria ajudar, a gente queria, né, fazer algo, uma representatividade. Eu lembro que a gente começou a conversar, né, sobre isso. O que a gente pode fazer? Vamos arrecadar alimento. Falei, não, vamos fazer alguma coisa para a gente fazer as cestas básicas, para ajudar. Mas não tinha condição nenhuma. Quando a gente começou a falar uma semana antes,
não tinha de onde tirar, não tinha acho que 1 quilo de alimento na igreja para a gente poder fazer o trabalho, né? Mas sabe o que houve? Houve corações dispostos. A gente sentou ali numa mesa e começamos a falar sobre o assunto. O que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode fazer? E começamos ali a buscar em Deus, Senhor, nos envia, nos ajuda. E Deus enviou a resposta, Deus enviou o suprimento, Deus mandou pessoas para dar o sustento para poder desempenhar aquele chamado, fazer a vontade. É uma confirmação, uma testificação. Às vezes a gente nem sabe como fazer, mas a gente só tem que dizer sim, eis-me aqui, né? É aquele eis-me aqui, Senhor. Tu és o dono da minha vida, Tu és o meu rei, o meu Senhor, me dirija. Eu estou aqui para ouvir, fala que o teu servo ouve. E Abraão fez, obedeceu. E hoje ele é conhecido como foi chamado, né, amigo de Deus. Né? Então que a gente possa ser chamado filho, amigo de Deus, conhecido pelo Senhor. Né? Que você possa compartilhar isso com outras pessoas. E que a gente possa também ser essas pessoas que incentivam os outros, né? Incentiva o próximo a ouvirem a Deus, a desempenhar o seu chamado. Não desistam de desempenhar o seu chamado. E, pastor, assim, para vocês dois, o que o jovem, né, ou até não só jovem, mas às vezes até a pessoa com até mais velha, enfim, pode se sentir inseguro, pode se sentir ali achando que não é capaz, que não... O que a pessoa pode fazer a princípio, né? O primeiro passo que ela pode dar, assim, para ela conseguir começar essa caminhada? É porque cada um vai ter algo a vencer, né? Tem pessoas que têm a timidez para vencer. E às vezes o chamado envolve você lidar com isso. Então, dependendo do que envolve esse chamado, sempre o novo vai causar insegurança. Se você vai começar o chamado, ele vai gerar insegurança, vai gerar um pouco de medo. E aí a pessoa precisa buscar em Deus, precisa buscar pessoas de confiança. É muito importante, sabe? Você se aconselhar, você ter pessoas ao seu redor, né? Seus pais, amigos de Deus, pessoas que vão te orientar na palavra, que vão conversar com você, que vão trazer, né, essa segurança para você, pessoas que vão te incentivar, né, que vão dizer, não, vamos lá, vamos fazer, vamos continuar, vamos perseverar. Às vezes faltam essas pessoas, né, que vão estar juntos, né? Então, assim, você precisa se fortalecer em Deus. Você precisa meditar na palavra. Não tem como a gente desempenhar um chamado sem a palavra. A palavra é o alicerce, é a nossa rocha, é a nossa bússola. Se o jovem quer desempenhar um chamado, mas independente da palavra, não vai conseguir. Porque é a palavra que vai fazer a gente vencer a insegurança, o medo. Então a gente precisa da palavra. E depois se cercar de pessoas que tem um chamado, que você identifica um chamado na vida dela, sabe? Que vai te ajudar em oração, que vai conversar com você, que vai tirar suas dúvidas, que vai te orientar. Então, se você está aí, né, querendo ingressar, né, dizer sim para o Senhor no chamado, faça isso, busque em Deus uma palavra, busque pessoas que você identifica que são de Deus, né, que vão te ajudar nessa caminhada. Resumindo isso aí, eu acho que eu respondi essa pergunta aí no meu culto de sexta-feira. Sexta-feira eu falei de João 8:31, que eu falei ali, ó, está escrito assim: Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então são três coisas muito importantes. A gente precisa ouvir, a gente precisa crer e a gente precisa permanecer. Aí a gente vai ver que verdadeiramente a gente vai se tornar esse discípulo de Jesus, porque aquele que não ouve, que não crê e que não permanece, ele não pode ser conhecido como um discípulo de Cristo. Amém. Com certeza, vai ajudar a permanecer e continuar caminhando aí para a glória de Deus aí no nome de Jesus. Isso aí vai sumindo as inseguranças, os medos, né? Vai sumindo tudo isso aos poucos. Você vai vencendo. Vai vencendo a si mesmo. Você vai, porque isso é da carne, né? E a gente vai vencendo a carne conforme a gente vai buscando o Espírito.
a gente vai buscando a Deus e vai vencendo aí a carne em nome de Jesus. É isso? Tem mais pergunta aí? Acho que não, né? Tem mais alguma? Se a gente não respondeu... Gente, eu peço, se passou a pergunta aí despercebido, pode ou copiar então, e colar aí. Copia e cola. A gente começou um pouquinho mais tarde, mas a gente já vai para 1h30, né, de live. Vamos então hoje caminhar aí para o fim, louvar aqui a Deus, terminar aqui. Da parte, né? Quem sabe? Segunda, Deus terceira, não diz tá muito aí. bom. É bênção. Então, se você não pegou desde o início, depois você vai lá, assiste, né? E comenta, compartilha, coloca outras coisas para acrescentar. Depois a gente também vai sentar, vai ler os comentários. Vamos crescer também nisso. Em cada louvor que falou sobre isso, em cada, né, compartilhamento aqui, em cada coisa que veio para somar. Que Deus venha te abençoar. A gente começou a obra assim um pouco jovem, e às vezes as pessoas pensam assim: poxa, parece que a vida da pessoa é só aquilo. Mas é um prazer tão grande a gente tem de fazer a obra de Deus, é tão bom. E eu paro realmente e falo: se Jesus não tivesse tido esse chamado na minha vida, eu nem estaria aqui. Se ele não tivesse tido essa misericórdia para comigo e tivesse me escolhido, eu acho que eu nem estaria aqui, devido às minhas escolhas e uma vida que eu vivia. Então, às vezes, até o chamado de Deus vem para nos salvar, sabe? Esse chamado vem para nos fazer crescer espiritualmente, vem para nos fazer amadurecer, né? Então, a gente cresceu muito nisso e isso edificou a nossa vida. Saiba que um chamado sempre vai edificar você, vai te fortalecer, vai te deixar mais perto de Deus, né? Isso nos aviva, né? A gente começa jovem, mas faz a gente permanecer. Verdade. A gente começou muito cedo, né? Eu não conheci o mundo lá fora. Eu cresci dentro da igreja. E num determinado, quando eu estava passando da adolescência para a juventude, bateu uns 5 minutos na minha cabeça que eu não queria mais ir na igreja. Mas eu não queria ir mais na igreja e fui para bagunça. Não. Eu não queria mais ir na igreja, mas eu ficava dentro de casa. Parece que eu fui tomado por... Não vou dizer que era uma depressão, porque eu não estava deprimido. Mas eu não tinha vontade mais de ir para a igreja. Bateu aquele desânimo, sabe? Parece que ninguém se importava com você. Às vezes acontece isso. Parece que ninguém está se importando com você. Você fica chateado. Não vou mais naquela igreja, não. Foi algo que aconteceu comigo. Eu era de uma igreja muito grande. A igreja muito grande, muitas pessoas. E parecia que você ficava de lado. Ninguém te dá atenção. Ninguém fala com você. E isso e aquilo. E aquilo ali foi me chateando. Aonde eu fiquei fora. Mas eu fiquei fora, posso dizer assim, 15 dias, um mês no máximo. Um mês, mas é isso que eu ia falar. Eu estava todo dia na igreja. Todo dia eu estava na igreja. E você ficar um mês fora da igreja, misericórdia. É uma eternidade. E foi muita coisa. Mas aí eu voltei, despertei. Foi aonde ali eu assumi o meu chamado verdadeiramente. Assumi ali, comecei a contribuir com a obra de Deus. Eu não era ainda obreiro, nada disso, mas fazia parte ali do grupo jovem e fui crescendo no grupo jovem, da juventude. Eu fui ser um ajudante do pastor. Não, ainda não era obreiro, eu ajudava ele, cultos menores. A gente chama culto menor aqueles que dá menos pessoas. E o pastor me ajudava me chamava para ajudar ele. Eu estava lá sempre ajudando ele. Sai do colégio, vem aqui para a igreja. Não, beleza. E eu saía do colégio com aquela vontade de ajudar ele. Caramba, estou ajudando o pastor. E eu ia lá, ajudava ele. Depois eu fiz o curso de obreiro, me tornei obreiro. Depois veio o chamado para que eu fosse ali o ajudante mesmo do pastor, um evangelista da obra de Deus. E eu fui lá, conversei com o pastor falou para mim: você vai ter que vir ficar aqui na igreja. Olha que coisa, hein? Desafio. Sem falar que chamado também tem as suas renúncias, né? A gente não falou de renúncias aqui hoje. Mas ele falou: se você quer, você vai ter que trazer suas coisas e morar aqui na igreja. Misericórdia. Eu estava na minha casa, junto com a minha mãe, tinha comida pronta na hora, tinha a minha cama, roupa passada, o meu travesseiro para me dormir em paz. Não que eu não tinha paz na igreja, não é isso, mas é diferente. É diferente.
Aí entenda, mas eu tive que renunciar. Eu perdi todo aquele conforto de casa, muitas das vezes para dormir em cima de um altar. Olha que coisa. Mas, pastor, o senhor está reclamando? Não, eu falo, valeu a pena. Valeu a pena ouvir a voz de Deus, valeu a pena obedecer o chamado que um dia Ele me deu. No nome de Jesus, e estou aqui para a glória de Deus, para continuar nessa missão no nome de Cristo. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim porque o Senhor quiser. Glória a Deus. Ó, o irmão João comentou assim: essa live está uma bênção. Que mais dessas venham para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória do Senhor. É muito bom estar na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, ser útil para o reino, frutificar. É bênção demais. Eu não me arrependo em nada. Foi bênção e eu agradeço a Deus porque a gente teve essa oportunidade de dizer sim. Então, que você possa sempre dizer sim, que a gente possa ser esses que não dão desculpas, né? Mas dizem sim. Eu quero até aqui agradecer grandes pastores que estiveram conosco, que nos ajudaram nessa caminhada. Eu, por exemplo, tive o pastor Josias Cruz como meu pastor. O pastor Josias Cruz foi o que me levou às águas. Eu quero agradecer de imenso ao pastor Josias. Depois tive o pastor Lauro, que me doutrinou num discipulado tremendo. Glória a Deus pela vida do pastor Lauro. Hoje o nosso pastor, que é lá da Bahia, né? O pastor Josias em Nova Iguaçu. Hoje o pastor Lauro lá na Bahia, em Salvador. Também o pastor Evandro Santos, o pastor Edmilson, que me levantou ao obreiro. Olha, a pastora Neuza, uma mãe na fé pra gente. A pastora Neuza, quando ela vê qualquer um, não, esse menino chegou na igreja pequenininho, eu cuidei dele. Pastora Neuza, uma grande mãe pra gente, nos ajudou bastante, mas muitos irmãos aí, vai me faltar aqui o nome de pastores que esteve ali nos auxiliando, nos ajudando, e para mim foi uma honra poder estar ao lado de grandes homens de Deus, mulheres de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Verdade, a gente agradece que você valorize essas pessoas que Deus coloca aí no seu caminho para te abençoar. Só para encerrar aqui, na verdade seria um texto base para a gente, como que Deus é perfeito, né? Que seria o texto base ali que a gente passou a semana meditando aqui, mas eu queria ler que está lá em Jeremias 1:4, capítulo 1, verso 4, na verdade o 5, né? O 4 diz assim: o Senhor me deu essa mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser o meu profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. Então o Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Que a gente tire isso como uma lição que o Senhor falou para Jeremias, Ele fala para nós hoje. Não tenha medo, não diga que você não é capaz, que você é jovem demais, ou imaturo, ou sem experiência. Porque às vezes a gente, né, tem esse entendimento. Eu nunca fiz isso, então vou ali, vou fazer aquilo, vai dar errado. Se você der liberdade para o Espírito Santo te usar, reconhecer que você é um instrumento de Deus, você vai entender que tudo vem dele, né? Que tudo que você faz, tudo que você exerce, aquilo que ele te deu, ele te capacita para que você faça. Então, assim, abra o teu coração, não, troque essas palavras, troque as palavras de insegurança, de medo, de timidez, como foi bem falado aqui, né? Tem que tirar a timidez, tem que tirar tudo isso. E colocar essa coragem, essa ousadia, pedir ao Senhor mesmo: Senhor, me dá ousadia para anunciar a Tua palavra, me dá ousadia para eu assumir o chamado do Senhor na minha vida. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer, como Ele fez com Jeremias, Ele faz com cada um de nós. Ele permanece o mesmo, né? Glória a Deus. E vamos agradecer o pessoal que está aí, que participou,
Deus abençoe vocês, né? Que a gente possa agora fazer uma oração por todos aqueles que estiveram aí conosco. A gente vai orar por vocês, ou por você que tem uma dúvida sobre o seu chamado, que Deus, Ele tire essas dúvidas, que Ele fale ao seu coração a partir de agora, né? Já que você está colocando coragem, está se enchendo de coragem, está se levantando para dizer, eis-me aqui, Senhor. Então que Deus, Ele venha testificar no seu coração, confirmar, te abençoar. A gente vai fazer uma oração por vocês e depois a gente vai encerrar aqui louvando a Deus com bastante alegria, porque quando Deus ele fala conosco, Ele dá uma palavra, a gente tem uma certeza, a gente tem uma convicção e nada mais nos para, nada mais nos detém, né? Então que Deus, Ele possa te dar essa palavra. Eu vou orar para que Deus te dê essa palavra, porque de repente o que eu falo, né, o que cada um aqui fala, pode não convencer, e não é para convencer mesmo, é o Espírito Santo que nos convence, é Ele que testifica no nosso coração. Então que o Senhor possa falar com você. Pai, nós estamos na Tua presença, Deus, diante de Ti nós já estamos, e como é bom, Senhor, poder estarmos unidos, estarmos juntos, ó Deus, na Tua presença, cultuando, adorando ao Senhor, meditando na Tua palavra, compartilhando, Senhor, testemunhos. Ah, Senhor, como é bom saber que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor é um Deus que nos ajuda, um Deus que vai conosco, que nos dá até as palavras. Aleluia. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está presente, o Senhor nos esforça, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos leva a caminhar, Pai, onde o Senhor deseja. O Senhor nos faz, Senhor, estar aonde é a Sua vontade. Quando assim te damos liberdade, quando assim damos o domínio da nossa vida ao Senhor, Pai, eu venho te pedir, eu venho orar por cada um desses, meu Pai, que tinham dúvidas, que tinham questionamentos, que eles venham ser, Pai, supridos, que eles venham ser respondidos, que a Tua presença venha preencher cada lacuna, cada espaço, que verdadeiramente cada um desses possam ter um encontro real, um encontro verdadeiro com o Senhor, Pai, e serem dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Ah, Pai, que possamos dizer, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Ah, Pai, que possamos ter essa ousadia, essa coragem, pois sabemos que a capacidade vem do Senhor. Então capacita, Senhor, capacita cada jovem. Ah, Senhor, capacita cada mulher, a cada homem, meu Pai, como instrumento do Senhor, como instrumento do Senhor neste lar, nesse trabalho, na faculdade, na vizinhança, na igreja. Usa-nos, Senhor, para a Tua glória, Pai, que todo medo venha cair por terra, que toda insegurança, Pai, seja dissipada. Nós estamos aqui, Pai, orando, clamando, intercedendo por essa geração, que seja uma geração que se levanta, uma geração que não dá desculpas, mas uma geração que diz, eis-me aqui, Senhor, uma geração que se apresenta, que apresenta as suas mãos. Nós fomos chamados para ser santos, nós fomos chamados para ser uma geração que faz a diferença. Fomos chamados e eleitos, fomos escolhidos para dar frutos. Ah, Pai, fomos chamados por Ti para anunciar, ó Deus, a Tua palavra, para anunciar o Teu reino. Então vem nos ajudando, vem nos fortalecendo. Eu oro, Senhor, por cada um destes, meu Pai. Ah, Senhor, que se colocou diante de Ti, que está buscando resposta. Eu estou clamando, eu estou pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Meu Deus, essa é a nossa oração, para que essa juventude, Pai, venha fazer a diferença, assumindo assim o seu chamado. Ah, Espírito Santo, faça brilhar a Tua luz, e que esses jovens, meu Pai, sejam verdadeiramente instrumento nas mãos do Senhor, para ganhar, Pai, essa nação para Ti. Então prepara, levante jovens, meu Deus, que estão decididos a fazer a diferença. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe os seus familiares, para que estejam aos seus lados, contribuindo, meu Deus, para o bem da obra do Senhor. Espírito Santo, nós determinamos que esse chamado, Deus, venha se concluir na vida de cada jovem, no nome de Jesus. E aquele que ainda está em dúvida, que o Senhor tire toda dúvida, toda incerteza, toda insegurança, e que Ele cumpra o Teu querer e faça a Tua vontade,
em nome do Senhor Jesus. Nós determinamos a bênção para a tua glória, para a tua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, gente? Olha, que Deus possa abençoar vocês aí, hein? Vamos aguardar a próxima live assim que Deus tocar o coração, né? A gente marca a próxima. Se você gostou, você pede aí nos comentários, marca a próxima, parte B. Aí você pode pedir, tá bom? Agora, deixa eu fazer um pedido para todos. Se você ainda não curtiu, não está seguindo a página da Juventude, Jovens que Vencem de Cabo Frio, faça isso agora. Vai lá, ó, curte, comente e compartilhe. Outro pedido que eu quero fazer para você. Essa live, né? Essa live vai estar no meu canal do YouTube, tá bom, pessoal? Você vai poder ir lá no meu canal do YouTube e essa live vai estar lá também. E eu aproveito e peço, se inscreva no nosso canal. Se inscreva lá. Como é que se inscreve, pastor? Você vai lá no YouTube, bota no pesquisar, escreve Rogério Lusitano. Vai aparecer minha fotinha lá. Você clica, vai estar escrito lá, se inscrever. Você clica no inscrever e ativa o sininho, porque todas as vezes que tivermos conteúdos novos, você vai poder receber também no nome de Jesus Cristo. Tá certo, pessoal? Olha, que Deus possa abençoar a todos os amigos. Foi um prazer poder estar aqui, atender o pedido aqui da Juventude Cabo Frio. Obrigada, no nome Sara, de Jesus. Felipe, Glória a Deus. Está trabalhando lá, mas é bênção. Muito obrigada pelo convite, pelo tema. Deus abençoe vocês sempre. Amém. E, gente, vai botando aí no comentário, pelo amor de Deus. Bota aí, marca a próxima. Ó, a Rayane já começou. Então, bota aí, marca a próxima, pra gente poder marcar isso daí e continuar, que esse assunto foi muito bom. Foi bênção, foi bênção. Acrescentou muito na nossa vida, no nosso... Como até o irmão Orlando botou aqui, né? Acrescentou muito ao conhecimento, aquilo que os pastores semearam aqui nessa tarde, e glória a Deus por isso. Então, que venha a segunda parte em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Vamos, Daniel? Aleluia. Glória a Deus. Vai esse Deus que é o Deus da nossa vida. Aleluia. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Deus, eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. La 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 la. La 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 Deus, Pai, amor. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus, a minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor.
Aleluia. Deus, a minha vida fica comigo. Vai, diga, deixa eu te dizer, ó, eu preciso do Senhor. Tchau, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe.